Olá, estamos começando mais um programa Data Vênia pela Rede TV, com a direção executiva do Dr. Arnoldo Valde Filho, com o apoio da rede social Amo Direito. Eu sou Luiz Flávio Durso e hoje recebemos um grande advogado que inclusive integrou como magistrado o Tribunal Regional Eleitoral. Trata-se do professor André Guilherme Lemos Jorge. Muito bem-vindo. Obrigado, Durso. Quero, em primeiro lugar, agradecer o seu convite. Para mim, uma grande honra é sentar-me sempre ao seu lado. O Durso foi, sem dúvida alguma, e é a grande referência da advocacia brasileira. Muito obrigado. Quero cumprimentar o Arnoldo Valde Filho também, os diretores da Rede TV, o Amilcar Neto e o Marcelo. Para mim, uma alegria. Convide-me sempre que eu cá estarei, Durso. Prazer é nosso. Vamos começar a nossa conversa, primeiro com uma curiosidade. Você, como advogado, integrou durante um período 2014-2016 o Tribunal Regional Eleitoral, na classe dos juristas. Sempre existe uma curiosidade muito grande por parte do nosso público em geral sobre como funciona e qual é a composição do Tribunal Eleitoral. Quem integra o Tribunal Eleitoral? São juízes enquanto estão julgando. Perfeito. Mas para ascender a esta posição, são oriundos de quais carreiras? Essa é uma dúvida muito frequente, não só do público em geral, mas também da nossa classe. Eu sou indagado muitas vezes em palestras, já para advogados, para juízes, para promotores, como é a composição da justiça eleitoral brasileira. E é muito interessante. Eu consegui viajar muito representando o nosso Tribunal Eleitoral, inclusive viagens internacionais, e o Brasil tem uma justiça eleitoral muito interessante. Em primeiro lugar, nós temos que falar da primeira instância. Quem são os juízes eleitorais de primeira instância? Quem julga, portanto, os processos lá no município, na cidade, por exemplo, de Espírito Santo do Pinhal, em Franca, é um juiz estadual. Então, não há uma carreira de juiz eleitoral. Ninguém faz concurso para juiz eleitoral. Há uma designação do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de cada estado, de juízes estaduais para serem os juízes em primeira instância. Então, em cada município tem lá um juiz estadual que é designado pelo Tribunal Regional Eleitoral para exercer aquela função de juiz eleitoral a cada 2 anos. Um detalhe aí. Quando este juiz da comarca, que julga todas as áreas, ele também é designado como juiz eleitoral, ele continua julgando as outras causas e também as causas eleitorais. É Justamente. Isso, ele não fica exclusivo. Não é interessante porque nós não podemos esquecer que a matéria eleitoral, a justiça eleitoral é uma justiça federal. Então há uma curiosidade, ele é juiz estadual, julga todas as matérias afetas, em alguns municípios ele é o juiz único, né? Então ele julga todas as matérias afetas à justiça estadual e julga também a justiça, os casos eleitorais. Então ele cuida do dia a dia do cartório, ele passa a ser o diretor do cartório, ele dirige os trabalhos eleitorais e em épocas de eleição ele tem um trabalho super redobrado. Imagina, registro de candidatura de todos os vereadores do município, registro de candidatura dos candidatos a prefeito, propaganda eleitoral, prestação de contas, ilícitos, tudo isso é julgado por um juiz em primeira instância, que é estadual. Já na segunda instância, aí a composição passa a se tornar interessantíssima, porque ele é composto, são 7 juízes que compõem a Corte Eleitoral. Então, em cada estado da nação, há um Tribunal Regional Eleitoral. O presidente desse tribunal será sempre um desembargador estadual, sempre. Ele é eleito pelos seus pares no Tribunal de Justiça para integrar o TRE. Então, ele passa a ser o segundo suplente, depois ele passa a ser o primeiro suplente de desembargador estadual, aí ele passa a ser o corregedor, já membro titular, e depois o presidente. Então, nós temos, numa composição titular de 7, 2 desembargadores estaduais,
2 juízes estaduais. De primeiro grau. De primeiro grau. Um desembargador do TRF. E aí já entra alguém da área federal. Então é o único caso no país em que juízes estaduais e federais dividem a mesma corte. Julgam em colegiado. Julgam em colegiado. Então é muito interessante essa composição. Você tem 2 desembargadores estaduais, 2 juízes estaduais de primeira instância, um desembargador do TRF e 2 juristas, que são chamados aqueles advogados escolhidos pelo próprio tribunal. A lista ela provém do TRE. O TRE indica ao Tribunal de Justiça 6 nomes. Esses 6 nomes que são escolhidos dentre advogados, que têm um certo conhecimento da área eleitoral, ou principalmente da área constitucional ou processual, eles são submetidos ao Tribunal de Justiça de cada estado. O tribunal elabora uma lista tríplice, então dos 6 ficam 3 quando passam pelo Tribunal de Justiça. Essa lista é enviada ao TSE e aí o Tribunal Superior Eleitoral verifica todos os requisitos objetivos e também os de reputação ilibada, notório saber, uma série de certidões, é quase que uma fotografia da vida do sujeito. E essa lista depois é submetida à Presidência da República, que então escolhe, dentre os 3, um jurista para integrar o respectivo Tribunal Regional Eleitoral. Mesmo sendo um tribunal estadual, TRE, Tribunal Regional Eleitoral, a designação como magistrado dessa corte é feita pelo presidente da República. Pela Presidência da República, então nós temos 2 que compõem essa vaga de jurista. E o Ministério Público? O Ministério Público atua em primeira instância junto ao juiz do município, é um promotor estadual, designado sempre pelo Procurador-Geral de Justiça, e em segunda instância, perante o TRE, é um Procurador da República. Aqui entra de novo um componente federal, lembrando que a Justiça Eleitoral é federal. Então, quem atua em segunda instância é um Procurador da República, ele passa a ser o Procurador Regional Eleitoral. E subindo nesta hierarquia, nós vamos encontrar o TSE, que tem sede em Brasília e que é integrado por ministros. Por ministros. Como é que funciona isso? Qual é a composição do TSE? Ela recebe 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Um desses 3 ministros é o presidente, então eles vão se sucedendo no cargo de presidente. 2 ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e 2 juristas, também advogados escolhidos da mesma maneira como são escolhidos os juízes de TRE. O TSE faz a lista tríplice ou sêxtupla, envia ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo elabora a lista tríplice final e envia à Presidência da República. Então, compõe a corte 2 advogados também como ministros do TSE. Diferente do magistrado que, ao ser aprovado no concurso de ingresso à magistratura, tem o que nós chamamos de vitaliciedade. Ele será magistrado até a sua aposentadoria, com as garantias do cargo. Quando este é convocado, nomeado para um tribunal eleitoral, não é vitalício, é por mandato, não é isso? Não é vitalício. O mandato tem duração de 2 anos. Sempre lembrando, são 7 titulares e 7 suplentes. Alguns vão já direto como titular, eu fui nessa hipótese, alguns ingressam como suplentes. Então, cada um pode ficar no máximo 4 anos como suplente e 4 anos como titular. Alguns colegas ficaram 8 anos como juiz eleitoral de TRE. Outros ficaram 8 anos como ministros provindos da classe da advocacia, ministros do TSE. Mas não há vitaliciedade. A cada 2 anos esse mandato tem que ser renovado. E há uma razão para isso, né? Primeiro que você verifica se nesses 2 anos a atuação foi correta, foi condenado, e também se o jurista tem interesse em continuar. Porque, veja, o jurista, quando ele ascende à condição de juiz de um tribunal ou ministro,
ele está impedido de advogar em qualquer causa relacionada à justiça eleitoral, a agentes públicos. Ele, por exemplo, não pode advogar perante o Tribunal de Contas. Imagina, você é juiz no TRE e julga um prefeito. No dia seguinte, você vai ao Tribunal de Contas advogar contra ou a favor desse prefeito ou de um vereador. Tem incoerência isso. Né? Completamente incoerente. Então, todos que passam pelo Tribunal Regional Eleitoral sofrem uma série de impedimentos. Então, alguns optam por não pedir a recondução. Contribuem com o país, com a República, com a democracia, com a justiça eleitoral durante 2 anos, 4 anos e fazem a opção de não pedir a recondução. A recondução, portanto, é permitida uma única vez, ou na condição de suplente ou na condição de titular. Justamente. A matéria afeita ao Tribunal Eleitoral, portanto, é essa matéria que diz respeito à justiça eleitoral, às eleições, à vida política. E também os crimes eleitorais são julgados pelo Tribunal Eleitoral. Com relação à recente decisão que estabeleceu que os crimes conexos aos crimes eleitorais também seriam de competência da Justiça Eleitoral. E num dado momento, recentemente, nós passamos a ouvir muitas críticas à Justiça Eleitoral, dizendo que esta não é adequadamente aparelhada, que não teria condições, até técnicas, de examinar processos criminais de crimes conexos, portanto, não propriamente o crime eleitoral, crimes conexos aos crimes eleitorais. Vale dizer, alguém acusado de um crime que não seja propriamente um crime eleitoral, mas que esteja ligado de alguma forma a este, quem fará o julgamento deste crime será um juiz ou um tribunal eleitoral. Essas críticas procedem, é uma estrutura deficitária? Nós temos que dividir. Eu fui, na época, bastante consultado sobre essa dúvida, e eu acho uma dúvida saudável. A primeira questão é técnica. E o que diz respeito à técnica? Os membros do tribunal têm competência no sentido leigo? Eles têm conhecimento suficiente para julgar esses crimes? E a resposta é, obviamente, que sim. Ninguém chega ao TRE ou ao TSE sendo um despreparado juridicamente. Portanto, eu falei há pouco sobre a composição. Qual desses 7 homens e mulheres altamente preparados não conseguem julgar um crime conexo? A matéria penal, processual penal é a mesma. Claro que os crimes eleitorais acontecem com mais frequência naquela corte, mas a conexão é absolutamente tranquila de ser julgada. Então, do ponto de vista de competência técnica, no sentido leigo, não vejo nenhum motivo para crítica. Houve outra crítica no sentido de que a justiça eleitoral seria mais leniente, ou isso e aquilo, ou seria mais branda, o que também, em absoluto, procede. A Justiça Eleitoral deu seguidas provas de seriedade, de firmeza na aplicação. Nós temos juízes que compõem a corte que são tidos como linha dura no próprio tribunal de origem. Veja, sem citar nomes, quem advoga na área, quem milita na área, quem passou pela área como promotor, como juiz, ou mesmo como professor, sabe que alguns juízes que compõem as cortes são os homens que vieram dos tribunais de origem, seja o TJ, sejam os juízes de primeira instância ou os desembargadores federais, tidos como linha dura. Lá, imagine na justiça eleitoral que serão. E também advogados. Houve também, já abrindo um pequeno parênteses nessa crítica à brandura da composição. Há advogados que vão para os TREs e para os TSEs que são também altamente punitivos nesse sentido. Eu, por exemplo, posso falar da minha experiência. Eu tinha, em relação ao processo de prestação de contas, uma visão altamente crítica. Fui tido como um juiz muito severo quando julgava a prestação de contas.
Já quando julgava crime, já tinha uma visão um pouco mais garantista, mais progressista, no sentido de tentar aplicar com mais leveza as penas. Outros, o contrário, outros vieram da classe da advocacia, muito duros quando aplicavam crime e muito leves quando julgavam prestação de contas. Então, essa segunda crítica também não procede. A terceira crítica que se fez, e aí muito alatre, muito, era com relação à estrutura física, corpo de funcionários, e aí cada tribunal tem a sua peculiaridade. Quando essa crítica foi feita, e eu conversava com um órgão de imprensa, eu falei, olha, eu já entendi que a crítica sairá. Eu gostaria que a matéria saísse, então, comparando a estrutura física de todos os TRS com todos os TJs e todos os TRFs, porque só assim seria, entre aspas, uma crítica científica, né, empírica, de modo que você olhe, se não vai para o TRE, vai para qual? Vai para o TJ? Vai para o TRF? Eles têm estrutura física? Têm corpo de funcionários? Isso ninguém fez, a imprensa não fez, só disse o seguinte, os TRS ou mesmo o TSE não tem corpo técnico suficiente. Então, a crítica, em um dado momento, deixou de ser com relação à competência e passou a ser com relação a número de funcionários. O que eu tenho a dizer sobre os funcionários é que não tenho a menor dúvida, é o corpo de funcionários mais especializado do país. Claro, não há dúvida. Então, com relação à qualidade do trabalho, essa crítica também não merece. Agora, se há número suficiente de funcionários, salas, isso é outra discussão, isso é uma discussão estrutural. Se não há, vamos fazê-las. Providenciar. Essa crítica que diz respeito à possibilidade dessa justiça ser mais benevolente é a mesma crítica que se faz com relação à justiça militar. Pela corte militar ser composta por militares e juristas, que haveria um sentimento de corpo a proteger o militar julgado por aquela corte. Quando, na verdade, quando se examina o histórico das decisões, se verifica uma severidade maior. Sim. Pela especialidade na matéria. Agora, mudando um pouquinho de assunto, você é nascido onde, André? Eu sou nascido em Franca, interior de São Paulo. Que ano? Em 1978. Você é muito moço e tem já uma carreira brilhante. A sua infância, você passou em Franca? Eu fiquei em Franca, sou filho de um promotor de justiça, depois guindado à condição de procurador de justiça e de uma professora. Doutor William Vanderlei. Professor William, né? E nós somos 5 filhos, todos fizeram direito, 3 são advogados, 2 promotores de justiça, como meu pai. Mas passamos a infância lá. Todos vieram para a faculdade, 2 fizeram a Faculdade Municipal de Direito, a gloriosa Faculdade de Direito de Franca, e os outros 3 fizeram faculdade já em São Paulo. Você fez aqui em São Paulo, na PUC? Eu sou PUCiano 3 vezes. Minha graduação, meu mestrado e doutorado são todos pela PUC de São Paulo. Que ano você se forma na graduação? 2000, na PUC. Durante o período de faculdade, você teve uma atuação política acadêmica? Devo dizer que sim. Mas a PUC tem esse... 22 de agosto, o 22 de agosto. Eu tive já um movimento... Eu já comecei no ensino médio, né? Hoje é o ensino médio no colegial. Então, em Franca, eu já participei de eleições do Grêmio. Eu gostava. Tenho uma lembrança do meu pai, em 1986, sendo escolhido aí como membro do Ministério Público de São Paulo para disputar uma eleição. Então, seria um grande constituinte, teve uma votação muito expressiva, uma campanha muito simples, muito humilde, mas feita pelos alunos do meu pai, que deu aula durante 50 anos de Direito Penal em Ribeirão Preto e em Franca. Então eu lembro, tenho essa recordação de criança, né? Vendo meu pai em campanha em 86 e acompanhando ele aos comícios, distribuindo santinho. Isso acho que dos filhos sobrou para mim. Né? É um vício, né? Hoje em dia a política é tida como uma atividade quase criminosa, né? A pessoa diz que vai se filiar, olha, já há crítica da sociedade, filiou, já é bandido,
né? Disputou a eleição, já tem um agravante, virou parlamentar. Então, hoje, nós vivemos um momento muito difícil em relação à política. A política tem a sua atividade criminalizada. Nós precisamos ter um momento de inflexão e conseguir separar o joio do trigo, né? Nenhum país, nenhuma democracia sólida, sadia, vive sem atividade política. Mas eu realmente convivi muito tempo com isso, depois vim para a PUC é um celeiro de grandes políticos, né? A política é conversada no centro acadêmico, nos debates. Isso me fez gostar do assunto, do tema, me aprofundar, mas não é para mim, disputar a eleição não é para mim. O seu pai é falecido, né? A sua mãe... Minha mãe viva. Viva. Está com quantos anos sua mãe? Minha mãe hoje tem 75 anos. O seu pai, quando ingressou no Ministério Público, ele também circulou pelas comarcas do Estado. Quando você se lembra, já jovenzinho, ainda criança, tal, seu pai já estava em Franca, porque a família é de Franca. Meu pai já era, na época existia o cargo de subprocurador de justiça. Okay. Meu pai já era subprocurador de justiça, ele foi alçado a procurador de justiça em 1980, muito jovem. Ele passou no concurso em 62 e em 1980, eu nasci em 78, em 80 ele já era procurador de justiça. Tá. A imagem que eu tenho dele é fazendo pareceres já para o Tribunal de Justiça como procurador. Lembro do meu pai na máquina de escrever. Essa é a imagem mais forte que eu tenho, digitando na máquina de escrever o tempo todo no escritório que ele mantinha em Franca, elaborando os pareceres para o Ministério Público. 5 filhos ele teve, você 4 irmãos, todos na área jurídica. Evidente que o grau de influência foi muito grande. Do pai. A sua mãe... Minha mãe também é formada em Direito, na Faculdade de Direito de Franca. Também. Mas não exerceu a profissão. Então, essa influência foi decisiva na vida dos 5. Mas na sua, especificamente, quando é que desperta a sua vontade de estudar Direito? Aproveitando, a sua, do Durso, o Durso também tem 4 filhos, todos fazendo Direito. Eu acho que isso para um pai deve ser assim, de uma 3 alegria advogados. Indizível, né? 3 advogando, 4 em breve, são professores. Isso para um pai é uma alegria. Eu não quero induzir o meu filho, mas eu acho que talvez ele um dia venha pela nossa carreira. Mas né? aí, fazendo uma brincadeira, tem um segredinho. Quando é criança, ao invés de você ler Branca de Neve, Peter Pan, você lê o Código Penal, Código Civil. Eu lembro que meus amigos todos passaram no vestibular em Franca, ganharam do pai um churrasco, isso. Meu pai me deu uma coleção. Ele escreveu, né, 17 edições do curso de Direito Penal, me deu a parte geral. Olha, isso aqui tem que decorar. Mas para mim é natural, eu vi meus irmãos fazendo, meu pai, meu tio também é do Ministério Público, convivia em casa, né? Então os desembargadores, quando iam a Franca, muitos se hospedavam na minha casa, muitos procuradores de justiça. Minha casa era quase que uma extensão do fórum. É isso, o ambiente propicia o ambiente. O tema permanente. Permanente. Né? Ele fazia essas brincadeiras, né? Ele falava, olha, o sujeito passou atrás do ônibus, foi atropelado, isso é dolo, é culpa. Então, essas coisas aconteciam durante o almoço, né? Mas também ver o exemplo do pai, como seus filhos têm em você, né? Obrigado. Um profissional sério, dono de um caráter sem qualquer tipo de mácula, as pessoas falando, elogiando seu pai. Seus filhos viram isso, Durso. Obrigado. Durso, quando presidente da OAB, teve toda essa referência, né? E na Advocacia Nacional, o seu nome é decantado. Muito obrigado. Mas a minha curiosidade é a seguinte, dos 5 filhos, 2 foram para o Ministério Público, seguiram exatamente a carreira do pai. Você alguma vez pensou em prestar o concurso para o Ministério Público, ou para a magistratura, enfim? Claro, não desde... Como é que se deu isso? Chegou a prestar? Isso tem a ver um pouco com a origem do meu pai, né? É uma origem muito pobre, de uma família muito pobre, filho de sírios com italianos. A única saída, ele dizia, olha, na época do seu avô, alguém, para ter um cargo, você prestava o concurso do Banco do Brasil. Meu pai viu... e ele teve grandes exemplos, como o Dr. Márcio Martins Ferreira, um francano, que foi presidente do Tribunal de Justiça. Ele via no Ministério Público uma saída também, né? Pôde prestar o vestibular na PUC, mas não tinha condição financeira de se manter em São Paulo.
situação absolutamente humilde, chegou a passar fome aqui em São Paulo e voltou para Franca. Mas ele viu, ele falava, olha, eu vi em São Paulo os grandes nomes do direito. Então ele falou, olha, eu em Franca eu tenho que estudar mais, eu tenho que estudar mais do que os caras que estão em São Paulo. Então o MP foi para ele também um meio de sobrevivência, embora tenha sido assim, a paixão da vida dele, o Ministério Público e a sala de aula. E ele trouxe isso para os filhos, olha, para ele a instituição do Ministério Público era a grande instituição brasileira. E desde criança ele dizia, os 5 serão promotores. É natural, hoje eu entendo isso, né? Eu era o mais novo e o único que fez a PUC, que ele não teve condição de fazer. Eu, no terceiro ano da faculdade, todos os meus irmãos foram para um cursinho. Então nós estudávamos em um período, no outro período estágio e no outro período cursinho para o Ministério Público. Então, imagina, uma carga absolutamente pesada de estudo, de trabalho. Ele fez isso com todos desde o terceiro ou quarto ano. Eu também assim fiz. Estudei, eu fazia um cursinho de manhã, cursinho do Marcato, à tarde era estagiário do professor Flávio Yarchel, e à noite ia para a PUC, né? Fazia isso todos os dias. E mais um determinado momento, eu resolvi abraçar o direito de defesa. Eu vi uma palestra já no centro acadêmico sobre o direito de defesa e optei pela advocacia. Claro que meu pai não ficou nem um pouco feliz, nem um pouco satisfeito. Durante alguns anos isso permeou as nossas conversas, muito indiretamente, mas depois de alguns anos ele percebeu que o meu caminho era esse e acho que deu certo. Agora, seu pai também deve ter influenciado no que diz respeito a transmitir conhecimento. Seu pai era professor e você é um grande professor. Como é que se dá esta metamorfose, esta transformação do operador do direito, aquele que está na lida, do advogado, que começa a licionar? Assim, eu não sou um grande professor, assim, eu tenho convicção, eu vejo grandes professores, você é um deles, Imagina. Meu pai era um deles, assim, um sujeito que deu aula 50 anos na graduação, é uma coisa impensável, né? É amor. É amor, o sujeito entrar na graduação, falar com um menino de 17, 18, 19 anos, que nem sabe se quer isso. Mas vai influenciar a vida desse jovem para sempre. Porque alguém nos influenciou. É verdade. Eu lembro de todos e graças a Deus eu tenho oportunidade de agradecer todos esses caras ainda. Estão todos vivos, eu me encontro na advocacia, por exemplo, Dr. Flávio Yarchel, eu não fui aluno dele, mas fui estagiário. O Dr. Flávio me antecedeu na cadeira do TRE. Eu sucedi o Flávio Yarchel na cadeira, então posso agradecê-lo sempre, como tantos outros. Mas, para mim, a faculdade surgiu, eu vi meu pai dirigindo a Faculdade de Direito de Franca, e ele foi um dos fundadores ali da universidade, hoje Universidade de Franca, não teve a oportunidade de ser o mantenedor ou de continuar, mas ele dirigiu e transformou a Faculdade Municipal de Direito numa grande faculdade. Contribuiu muito, junto com todos os outros diretores que por lá passaram e continuam trabalhando. Mas para mim surgiu num determinado momento da minha vida, eu era doutorando e há um cargo na CAPES. A CAPES é a agência do Ministério da Educação que julga mestrado e doutorado. Há um cargo lá na CAPES que é destinado a um doutorando. E eu, por uma felicidade, fui escolhido para ser representante dos mestrandos e doutorandos do Brasil de 2005 a 2008, 2 mandatos. E lá tive acesso ao mundo das universidades. A CAPES é um órgão muito importante e eu quero saber um pouquinho sobre esse tema. Estamos de volta com o Data Vênia, recebendo hoje o professor André Guilherme Lemos Jorge. E antes do nosso brevíssimo intervalo, falávamos sobre a CAPES. E o professor André integrou a CAPES, que é algo um pouco desconhecido do público em geral, mas é um órgão extremamente importante na educação no Brasil. Como é que a CAPES funciona, como ela é composta, qual a sua atuação, professor? Olha, falando a CAPES é ligada ao Ministério da Educação, ela tem um número expressivo de funcionários que conhecem dessa área de estrito senso. O
O que é a pós-graduação, em estrito senso? Mestrados e doutorados. Então, eu brinco que a CAPES é a joia da coroa. Lá não tem indicação política, não tem interferência política, assim como no congênere CNPq. A CAPES é submetida ao Ministério da Educação. CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia. Só a sigla CAPES é preparação conselho... de pessoal de nível superior. E o CNPq de pesquisa. Então, a CAPES cuida das instituições, imaginemos, pessoa jurídica, o CNPq cuida pessoa física. Obviamente que há bolsas que contemplam pessoas físicas, pesquisadores na CAPES também. Mas o Conselho Técnico-Científico da CAPES é composto pelos grandes cientistas do país. Então, primeiro ele tem que ser um doutor. Depois ele tem que estar vinculado a um programa de mestrado ou doutorado. E aí ele é escolhido para compor a área. Então, vamos tomar a nossa área, por exemplo. Ele é doutor, ele integra um mestrado ou um doutorado em Direito. Ele é escolhido para compor o Comitê do Direito. O Direito se une a uma grande área chamada de Sociais Aplicadas. É escolhido um sujeito das Sociais Aplicadas, que envolve arquitetura, economia, e é escolhido um sujeito que vai para o Conselho Técnico-Científico. Então, o sarrafo é muito alto. Nesse Conselho Técnico-Científico estão representadas todas as áreas da ciência. Eu tive a oportunidade de dividir o plenário com um sujeito que participou da clonagem do bezerro, o sujeito que cuidava do efeito estufa, estudava o efeito estufa, o grande sociólogo, cuidava das relações em sociedade, um grande biólogo que vinha da Amazônia, um grande médico que estava estudando técnicas de oftalmologia. Então, é um colégio muito rico de grandes cientistas. Além dessas grandes áreas, há o presidente da CAPES, que compõe o diretor de avaliação, e aí um assento para um doutorando, foi a cadeira que eu ocupei, e um assento para um pró-reitor, representando as instituições de ensino, por assim dizer. A CAPES julga todos os mestrados e doutorados do país, tanto para aprovar quanto o acompanhamento, que era trienal, agora é quadrienal. Isso diz com a ciência, a pesquisa, a tecnologia e o avanço do país nessa área. Sobre esse aspecto, você considera que o Brasil, na formação dos seus mestres, doutores, tal, é satisfatório quando olhamos o panorama mundial? O Brasil hoje, ou pelo menos nos últimos tempos, investe suficientemente na formação desse pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado? Eu creio que não. Nós avançamos muito nos últimos 15, 20 anos. A CAPES tem um sistema de avaliação que é excelência. Ela consegue tratar os indicadores com muita precisão. Induz a formação de novos distritos pelo país todo, cuida dessas regionalidades. Então, alguns estados do norte, do nordeste, não têm mestrados e doutorados, mas nós estamos muito distantes do ideal. O Brasil está muito distante, por exemplo, dos Estados Unidos, não preciso dizer, obviamente, Israel, os países mais avançados do Oriente Médio, alguns países europeus, como por exemplo a França, nós ainda temos uma pesquisa muito incipiente. Na nossa área do direito, então, mais ainda. Nós conseguimos, e aí foi uma sucessão de grandes coordenadores da área do direito, atualmente é o professor Otávio Rodrigues Júnior, professor titular da USP, fazendo um excelente trabalho, mas nós ainda precisamos aumentar a pesquisa e o investimento em tecnologia. Você foi ligado à coordenação da Uninove. Sou ligado. Na Uninove, você coordena exatamente o pós-graduação. Exatamente. A Uninove hoje é um caso único no mundo, né? É a única universidade particular do mundo que não cobra mensalidades nos mestrados e doutorados. Então, nós temos lá 13 mestrados e 8 doutorados. Mestrado em medicina, em educação, em direito, biofotônica, que é o laser aplicado à saúde, mestrado em cidades inteligentes, ciências da reabilitação, engenharias, são 13 mestrados.
E desses 13, 8 já têm doutorado. Por uma decisão da reitoria, do professor Eduardo e da professora Cristina, que é um benemérito nesse ponto, ele faz mais de 10 anos que a Uninove não cobra mensalidades. É uma doação da instituição para a ciência brasileira. Então, o processo, claro, é muito rigoroso. Você imagina a quantidade de pedidos para aprovar alguém em um mestrado e, sobretudo, em um doutorado, mas o processo de seleção é muito rigoroso e, durante o curso, a retribuição que esse aluno bolsista tem que dar à Uninove e à ciência brasileira é produzir artigos científicos. Então, isso é revertido para a ciência brasileira. Esse panorama da pesquisa no Brasil, ele conflita muito com o panorama da graduação. Se nós ainda carecemos de pesquisa e de cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado no país, por outro lado, a contrário senso, nós tivemos a proliferação das faculdades de Direito. Hoje o Brasil tem em torno de 1.400 faculdades de Direito, o que representa um número maior do que a somatória de faculdades de Direito do mundo. Esse é um dado preocupante. E tivemos uma baixa qualidade do ensino jurídico ao longo de décadas. Você concorda com isso? Isso pode ser revertido? Tem alguma perspectiva positiva nessa área da formação do ensino, básica? Da graduação, né? Realmente chama muita atenção o número, mais de 1.400 cursos de direito. Obviamente que nós temos que olhar as vagas, muitas vagas ociosas, então também tomar o número assim, só o número puro dos 1.400, nós temos que olhar, muitas vagas estão ociosas, mas muitas faculdades são caça-níqueis, então eu não invisto o mínimo necessário para a formação do meu professor, ou então eu pego o mínimo de mestres e doutores para que deem aula para os meus alunos. Remunero mal o professor. É uma realidade muito comum no país. De outro lado, houve uma indução em algum momento, durante vários anos, por parte do MEC, de autorizar as faculdades de Direito. Esse é um ponto. A OAB elabora o seu parecer com relação à abertura de uma nova faculdade de Direito, mas é um parecer opinativo. Não seria o momento da OAB ter o poder de vetar a abertura de uma nova faculdade de Direito? Olha, o número é muito gritante. O parecer da OAB é absolutamente ignorado pelo Ministério da Educação. Quase todos, acho que mais de 90% dos pedidos que chegam à OAB são negados. O Ministério da Educação olha apenas os requisitos e aprova. Nós temos que olhar primeiro, alguns municípios têm hoje, municípios médios, têm mais de 5 cursos de Direito. Então, vira uma competição entre instituições de ensino. E aí a instituição de ensino busca cooptar o aluno. De que jeito? Mensalidade barata, simplicidade na avaliação. Então, o aluno chega lá e fala, eu vou pagar pouco, vou estudar pouco, porque não vão exigir, e vou sair com um diploma. Um desastre. Desastre completo. O exame da OAB é muito criticado, mas, a meu ver, tem que ser endurecido o exame da Ordem dos Advogados Já reprova entre 80% e 85%. Reprova mais de 80% em todas as edições. Agora, o público precisa saber que o candidato a advogado que faz o exame de OAB, ele não disputa com ninguém, Lúcio. Exato. Não tem limitação de vagas, ele está disputando com ele mesmo. Você fazer uma prova com 100 questões e o candidato não conseguir acertar 50, o problema não é do exame da OAB, o problema é do candidato, é da instituição de ensino, e isso tem a ver com esse ponto muito sensível que você tocou. As instituições de ensino podem continuar oferecendo esse nível de educação? Não podem. Então, eu tenho conversado bastante com o nosso presidente nacional, o Dr. Felipe Santa Cruz, que é muito sensível ao tema, entende, faz questão de incentivar as comissões a trabalharem,
que mais importante hoje, talvez, do que nós verificarmos a criação de novos cursos, é também a OAB verificar os cursos existentes. Fiscalização. Vamos fechar esses cursos. Fiscalize-se e fechem esses cursos. Não é possível. Isso é um estelionato educacional. Precisa ser revertido isso. Urgentemente. Você fez o mestrado na PUC também, Na né? PUC também. Quem foi seu orientador? O professor Paulo de Barros Carvalho foi o meu orientador. Em qual área você Direito fez? Constitucional. Direito Constitucional e Direito do Estado. E depois o doutoramento? Professor Paulo, Direito do Estado. Aí já me voltando mais às questões estatais. Mas a sua paixão enquanto aluno do graduação era no direito penal, A paixão induzida pelo pai, né? O que te levou à área constitucional e à área do Estado? Teve Olha, algum eu tive episódio? excelentes professores nas duas áreas, né? E tinha um grande professor na minha casa de Direito Penal. A minha primeira pós-graduação, o Lato Sensu, e eu recomendo a todos os meus alunos hoje, isso já é um critério de seleção na Uninove, fazer primeiro uma pós-Lato Sensu, para amadurecer. A O aluno especialização. é muito importante. O aluno sai da graduação com uma mentalidade. Levar esse aluno, claro, há exceções, alunos brilhantes que podem já se tornarem doutores logo depois, mas é a exceção muito flagrante. Fazer uma pós-Lato Sensu primeiro, porque ali na pós ele começa a ter um pouco de ritmo de pesquisa. Ele não está mais sendo formado, ele, na verdade, está aprendendo a pesquisar. E o mestrado é isso. O que eu espero de um mestre? Que ele aprenda a pesquisar. A minha primeira pós foi em Direito Penal, foi minha saída da faculdade. Já o Direito Constitucional encheu meus olhos desde o início, né? Foi algo que foi espontâneo, né? Colisão entre princípios, hermenêutica constitucional, as ações originárias da Suprema Corte, esse debate no Supremo Tribunal Federal, decidir um pequeno trecho de um processo que passa a valer para todo o Brasil, a repercussão, né? Os requisitos de admissibilidade. Se você me permite, num momento onde não se sabia, a população não tinha conhecimento quem eram os ministros do Supremo. Não. Hoje o Supremo ganhou aí uma relevância. Há uma brincadeira, né? Que hoje ninguém sabe a seleção brasileira. Se você me falar os 11 jogadores da seleção brasileira, o sujeito ganha um prêmio. Agora, os 11 ministros do Supremo, acho que quase toda a população já conhece. O que eu não acho ruim, acho bom. A população pode ter e deve ter esse acesso aos meios. Somos todos servidores públicos quando investidos na magistratura, né? Não vejo problema nenhum em todos conhecerem, todos debaterem. Eu só prego muito, converso muito, e principalmente em sala de aula com os meus alunos do mestrado, respeito, entender o que está sendo julgado. Meu pai tinha uma frase assim, olha, deixa para criticar o sujeito que trabalha lá na farmácia, né? Você é jurista, sobretudo quem fez a pós, ele precisa entender antes de expor opinião. Então eu digo isso aos alunos. Primeiro, todos os ministros do Supremo têm uma formação excepcional, né? Então eu falo, olha, vamos primeiro verificar onde estudou, com quem estudou, o que esse ministro escreveu, respeito com a decisão. E aí eu vou trazendo os problemas para os alunos. Então é interessante. Como você votaria? É um exercício nesse processo. Eu votaria desse jeito. Vamos olhar? No final da aula, todo mundo mudou o voto. É a ideia do palpite e da conclusão após uma reflexão. Justa. Muda tudo. Tudo. Isso nós vemos no dia a dia por conta da sociedade de um modo geral. Hoje, você, ao fazer um trajeto de táxi, o motorista de táxi dialoga com você sobre questões que estão sendo examinadas no Supremo Tribunal Federal. Com mais convicção que você, que estuda há 50 anos. Então, mas se tem um lado bom, no sentido de mostrar como funciona a justiça e como ela atinge o cidadão diretamente, por outro lado, às vezes uma notícia que tem um viés muito superficial não valoriza
o conteúdo da decisão. Ah, decidiu assim. Justamente. E aí você tem uma carga de crítica muito grande, sem saber por que Decidiu aquela assim decisão... e absolveu fulano de tal. Aí a pessoa não gosta do fulano de tal, fala a decisão está errada. O que é absolutamente impensável num Estado democrático de direito. Agora, eu não vou à farmácia e xingo o farmacêutico porque ele me deu um remédio. Olha, eu não queria esse remédio, eu queria o outro, e profiro um palavrão contra ele. Eu não entro num táxi, ele virou numa rua que eu não gosto, eu falo, pô, não vou xingar, o sujeito está fazendo o trabalho dele. Do mesmo modo como os ministros do Supremo, todos os magistrados do Brasil merecem respeito. Agora, julgar é um ato muito complexo. Quando você fala da superficialidade, esse é o problema dos tempos atuais. É a sociedade líquida. Eu olho só a manchete, eu não me aprofundo nos temas. E as redes sociais têm contribuído sobremaneira para isso. Não se aprofunda em nada. Né? O sujeito hoje, ele é impune, né? Ele vai lá, ele fica muito corajoso na rede social, e aí o seu filho, que é especialista nessa área, né? O Augusto, o sujeito fica muito corajoso e ele pode xingar qualquer pessoa. Ele acha que ali é um espaço de impunidade. Isso nós vamos ter que discutir. Agora, a rede social contribui de maneira muito negativa para isso. As pessoas hoje não fazem um trabalho de empatia. Eu tenho discutido isso, Durso. Eu estou montando um grupo de pesquisa para Brasília. A Uninove terá em Brasília um centro avançado e um núcleo de altos estudos composto, inclusive, por grandes jornalistas, juristas, sociólogos, psicólogos. Por que um sociólogo? Veja, na rede, eu chego aqui e xingo um funcionário aqui da Rede TV? Não, mas no Facebook ou em outra rede social as pessoas se sentem no direito de xingar sem conhecer. Existe um ser humano ali. Então, queremos discutir nesse grupo por que o efeito manada acontece hoje tão fortemente no Brasil. Então, o sujeito faz lá um post, todo mundo concorda, isso é o efeito manada. Sujeito que divergir, ele está morto. Ele é massacrado. Massacrado. Isso é sociologia. Depois, quando alguém xinga o outro sem conhecer, por que eu tenho tanto ódio dessa pessoa? Por que ele passa a ser meu inimigo, meu adversário, e eu não faço com ele? Olha, me explica o porquê do seu ponto de vista é assim. Isso é tão bonito, é a dialética. Eu ouvi, Durso, eu estou divergindo frontalmente de você. A vida em colegiado é assim. Por que você está pensando? Eu vou votar contra, eu tenho uma opinião contrária, com o maior respeito do mundo, porque eu respeito o jeito com que você pensou. Você construiu um argumento válido. Ele pode não ser, eu não posso não concordar, mas ele é válido. Às vezes até a gente muda de opinião, volta atrás e passa a concordar. É tão bom mudar. Mas sabe o que eu vejo? É que isto não é só fruto da nossa formação. A formação no direito nos treina para isso. A partir do momento que você eleva a sua pretensão, a pretensão do seu cliente, imediatamente vem uma contestação. Claro. E você precisa aprender essa dialética. Claro. Mas é mais do que isso. É o ambiente da universidade. É o ambiente da universidade. A universidade é um ambiente livre. Do livre pensamento e do respeito ao pensamento contrário. Respeitar o outro, aprender com o outro, né? É tão bom quando eu tenho orientandos, e aí vou te falar um tema específico, financiamento de campanha. Eu tenho um posicionamento conhecido em imprensa, em artigos científicos sobre isso. Eu tenho 2 orientandos que divergem completamente de mim. São meus orientandos. Aprendo com eles, eles aprendem comigo. É isto. E assim, levo para a banca, digo, olha, eu divirjo na conclusão, não concordo, acho que o financiamento não pode ser por aí, mas ele construiu os argumentos dele de maneira absolutamente válida, científica, pesquisou, olhou os opostos, respeitou acima de tudo. Mas hoje o mundo não vive assim. Hoje eu me sinto, o sujeito vai para uma rede social, atrás de um computador, não olha para si, não olha para o outro. E nem para o semelhante. Agride, problema psicológico. Vai na manada para ser aceito, problema sociológico. Mas comete um crime, problema jurídico. Mídia social, jornalismo.
É Muito interdisciplinar interessante, isso. Muito interessante. E Agora eu Big fiquei- Data, que é o mais perigoso do mundo. Todos viram aí os documentários, né? Há um documentário falando sobre aquele escândalo da agência Cambridge Analytica, Isso. né? Que influencia eleições, os robôs influenciando eleições. É feito manada induzido, criminoso. As pessoas não percebem. Fake news. Esses dias eu passei na frente de uma loja e no meu celular, na hora, chegou uma mensagem da loja para mim. Impressionante. Nós estamos monitorados o tempo todo. Por isso da importância da Lei Geral de Proteção de Dados, por isso da importância desse debate e que principalmente o parlamento possa estar atento para aperfeiçoar, no quanto possível, a nossa legislação nessa área. Nós ainda estamos bastante atrasados Muito atrasados. com relação ao mundo. Mas eu fiquei curioso. Você falou que um dos temas que você orienta é financiamento público de campanha. Qual é a sua opinião? Financiamento de campanha. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu vivi já ali como membro do tribunal aquela modificação, né? A proibição do financiamento por pessoas jurídicas. Eu vivi isso muito próximo ao tema. Só que nós temos que voltar um pouco no tempo. O porquê que isso naquele momento virou pauta também? Algumas empresas doaram na eleição de 2014 para todos os candidatos a presidente, a mesma empresa, todos os candidatos a presidente, seja por dentro, seja através de uma subsidiária, seja através do chamado Caixa 3, que nós acabamos detectando, o Caixa 3, doaram para todos os candidatos a governador, para mais de 500 candidatos a deputado. Isso foi um choque. Ou seja, a doação de empresa foi tida imediatamente como algo corrupto. Olhando a eleição nacional, o que é a eleição nacional? Presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Então, o olhar da Suprema Corte, o olhar do parlamento foi para essa eleição nacional, eleição geral. Vamos olhar a eleição municipal. Qual eleição que tem o maior número de candidatos? Eu vou fazer aqui, tentar fazer um exercício, me perdoem o erro. Nós temos numa eleição nacional, que envolve deputados, eu ouso dizer aí em torno de 20 mil candidatos a deputado em todo o Brasil. Estaduais, federais, é um chute, tá? É um chute. Quando eu tenho campanha a vereador, eu tenho 500 mil candidatos. Então, em número de candidaturas, é muito maior. Agora, eu posso influenciar, posso querer influenciar como empresa, como pessoa física numa eleição. A pessoa física pode, isso ninguém está discutindo. A jurídica pode também. Eu sou um supermercado, lá na cidadezinha do interior. Tem um vereador que atua naquela região. Esse vereador briga pelo meu bairro, isso é legítimo, isso é democracia. Ele leva luz para o bairro, ele briga se quebrar uma luz, só a prefeitura pode trocar aquela lâmpada. Ele briga pelo asfalto, sujeito com carro, cadeira de roda, calçada, esse é o vereador. Eu sou dono do supermercado. Eu tenho interesse que aquele vereador se reeleja. Eu não posso doar por dentro, com fiscalização, dentro dos limites para esse vereador? É óbvio que pode. Na minha opinião, óbvio. Essa é a pessoa jurídica que eu defendo na maior eleição nacional, a eleição que é a eleição municipal, prefeito e vereador. Agora, quando eu proíbo a pessoa jurídica de doar, esse dono de um restaurante, dono de um supermercado, imediatamente ele é levado para a clandestinidade. Ele vai doar, não tenho a menor dúvida, mas como que ele pode doar agora? Caixa 2. Ele dá um jeito de doar no Caixa 2. Então, todo aquele mar de gente, pessoas jurídicas que doavam licitamente, dentro dos limites impostos e eram fiscalizados, essa turma foi toda jogada para a clandestinidade. O Caixa 2 aumenta com isso. Eu não posso tomar a questão da pessoa jurídica pelo prisma dos grandes doadores, das grandes empreiteiras, dos frigoríficos,
Quando eu olho para isso, tudo virou corrupção. Então, eu sou a favor, sim, de financiamento por pessoa jurídica, com limite, com fiscalização, dentro dos parâmetros que não configurem abuso do poder econômico. Influenciar a eleição é permitido, em quase todo mundo. Eu não posso abusar do poder econômico. A linha é tênue. E como eu marco essa linha? Limite. Posso doar 2% do faturamento da empresa. A empresa faturou 1 milhão, doa lá 20 mil reais por eleição. Fiscaliza, cruza na Receita Federal. Ela faturou isso mesmo? Ela pôde doar isso mesmo? Doou. Foi para qual candidato? Ele usou? É simples, Durso. Nós temos tecnologia. A Justiça Eleitoral fiscaliza isso há muito tempo, há quase 20 anos. Mas, lamentavelmente, nós estamos com 1 minuto para encerrar o nosso programa e fazemos sempre, nesse minuto final, o ping-pong, o bate-bolo, tirando a beca. E aqui é para conhecer um pouquinho mais do nosso convidado. É uma pergunta e uma palavrinha de resposta. E eu começo perguntando, qual o time do coração? Você tem um de futebol? Francana. Me diga uma coisa, você sabe cozinhar? Um pouco. Gosta? Gosto de cozinhar, faço um bom espaguete, faço churrasco. Instrumento musical, toca Não, algum? Infelizmente. Mas gosta de música? Gosto muito de música. Qual gênero musical? Todos. Bom. Eclético. Tem algum livro que mereça registro, que você leu ao longo da sua vida e que merece ser citado? Eu li muito sobre muitas coisas, né? Eu gosto muito de um livro de um psicólogo chamado Miri Lopes, que fala sobre os 4 gigantes da alma. Ah, sim. Leio sempre, releio. Sabe quem me deu esse livro? Valdir Troncoso Pérez. Dos grandes, meu pai fez muito júri. É dos homens que fizeram júri. Pratica algum esporte? Tem um esporte de preferência? Eu faço academia, gosto de brincar com meu filho no final de semana, enfim, hoje é meu esporte. André, uma carreira brilhante, talentoso, tem certamente uma palavra para o jovem brasileiro nesse último segundo e eu abro para que você fale diretamente ao jovem. Bom, primeiro te agradecer, antes de encerrar, uma alegria, me convide que eu venho, viu, Durso? Quero agradecer o Arnoldo Valdi, a diretoria da Rede TV. Para o jovem, não só para a área do direito, mas para todo jovem, trabalhar, estudar, sorte, para mim, você usou essa palavra no primeiro bloco, eu queria encerrar assim, sorte para mim é quando a oportunidade encontra o preparo. Então estejam sempre preparados e busquem as oportunidades. Isso é sorte. Muito bem. Este é o Data Vênia, pela Rede TV. Agradecendo a presença do Dr. André Guilherme Lemos Jorge e convidando você para que esteja conosco daqui a 15 dias com mais um grande entrevistado no Data Vênia. Até lá!